da Comunicação e Informação, por favor. E não menos importante, temos o companheiro Laurindo. O último nome não consigo, desculpa. Honorato Laurindo, que é o secretário provincial da Juventude a nível de Luanda. Muito obrigado pela presença e nós agradecemos muito a vossa estimada presença. E em seguida vamos começar com a nossa conversa. Acho melhor denominar assim a nossa conversa com o tema e é um tema por acaso que faz toda a diferença e vale a pena refletir dela, que é o impacto da nova divisão política administrativa no processo de implementação das autarquias. E eu quero começar com o Dr. Olívio Quilumbo. Está aqui uma vasta massa de jovens que eu vejo aqui e por acaso é satisfatório. Gostaríamos nesse preciso momento de fazer aqui uma conceitualização sobre o que é a nova divisão política administrativa, só para nos situar no tempo, por favor. Ok, muito obrigado. Enfim, eu sou Olívio Quilumbo, deputado da Assembleia Nacional, antes cidadão, como qualquer um de vossas excelências aqui presente, e recebi com muito agrado o convite para partilharmos aqui algumas ideias sobre a divisão política administrativa. Seria mais fácil virem aqui os promotores da proposta de lei, não é? Nesse caso, quem apresentou esta proposta de lei foi o grupo parlamentar do MPLA, não, foi o executivo angolano, e que propôs a alteração por uma nova divisão política administrativa do país e a tangente de Luanda, porque o documento de Luanda entrou horas, se podemos considerar, antes do início do debate na especialidade sobre a divisão política administrativa. O termo diz divisão política administrativa. Já foi nova divisão política administrativa e passou a ser no final divisão política administrativa. Portanto, é um documento que teve alguma metamorfose ao longo do período da sua apresentação. Aquilo, quem leu, quem teve acesso, por exemplo, ao programa do governo do MPLA, lá era nova DPA. Depois o documento evoluiu para DPA. Depois surgiu o documento de Luanda, ou seja, a divisão de Luanda surgiu em outubro. É um documento que, a nível da cúpula do MPLA, reuniu para ser aquele documento. Mas pronto, quem devia dar essas explicações tinham que ser os promotores e não eu, mas enfim, como deputado da Assembleia Nacional, tenho essa responsabilidade porque o documento foi até a Assembleia e a partir de lá em que foi discutido profundamente que não era da vontade do grupo parlamentar da UNITA que eu represento ter um documento daquela dimensão nas circunstâncias em que apareceu. Mas a divisão política administrativa é nada mais nada menos do que uma nova configuração política administrativa do país. Aumento de espaços geográficos, municípios e províncias, comunas, municípios e províncias, se é que está correto. Houve um aumento de mais 125 municípios, dos 164 que existiam, agora temos dos 326. Antigamente existiam 18 províncias, agora temos 21 províncias. Esta é a pergunta. Ok. Esta é a definição que podemos encontrar deste elemento. Embora o relator de fundamentação da proposta de lei traz todos esses elementos que aqui expliquei. Mas reitero que, sendo uma proposta de lei do Executivo, eles tinham que estar aqui. Era chamar alguém da administração municipal do Kazenga, tinha que se explicar, chamar alguém ligado ao MPLA,
ao Comitê Municipal também tem que se explicar, e um deputado também à Assembleia Nacional, pelo MPLA, seria bom, e nós iríamos aqui discutir. Mas como deputado tem essa obrigação de fazer essa incursão. Agora, responde a outra pergunta também ou não? O impacto. Muito obrigado por ter feito essa nota prévia, que no final de tudo faz toda a diferença. E eu vou perguntar ao professor Cambolo. O Dr. Olívio respondeu, no caso, o que é a divisão política e administrativa. Eu pergunto ao professor Cambolo em que contexto devem acontecer, em que contexto acontecem as divisões políticas e administrativas. Ok, muito obrigado pelo convite, e é uma honra estar aqui e poder tecer algumas considerações à volta desse processo que, mais uma vez, anula a expectativa de todos os angolanos. E eu não vim sozinho, está aqui também o Levi, o membro do projeto Mão Cidadã, é um jovem que trabalha nas comunidades e tem desenvolvido também debates à volta das autarquias. Infelizmente, aqui só os políticos foram apresentados e a sociedade civil quase que foi posta de lado. Levi, obrigado por ter vindo e cá estamos. E continuando respondendo à pergunta que me colocou, como se dá as divisões, ou seja, em que contexto se pode ocorrer essas divisões? Eu vou trazer aqui algumas experiências, sobretudo de Cabo Verde. Quando estamos em Cabo Verde, a Câmara de Tarrafal tinha dado lugar a um conselho, a uma outra Câmara, que foi a Câmara Municipal de São Miguel. Depois, em Santa Catarina, fruto das circunstâncias e tentar aproximar os serviços públicos aos cidadãos, criaram uma outra Câmara, a Câmara de São Lourenço dos Olmos. É a Câmara Municipal mais nova Santiago, da Ilha de Santiago, que é a maior ilha de Cabo Verde. O mesmo acontece com a Igreja. A Igreja Católica, quando há necessidade de criar mais uma paróquia, porque a paróquia tem a característica de município, se vocês não sabem disso, as igrejas, as paróquias têm característica de município. Quando é que se cria uma paróquia? Quando há necessidade como tal. Quando o número de fiéis aumenta, a paróquia atual já não está a corresponder à expectativa e é preciso que os serviços pastorais chegam até aquelas comunidades, cria-se uma nova paróquia. E quando se quer também criar, ou seja, aproximar os serviços públicos aos cidadãos, nós podemos criar mais um município, mais uma comuna e assim sucessivamente. No contexto angolano, só a vontade política, o partido no poder, um país que está a reclamar que não tem dinheiro, um país que está a reclamar que as condições cada dia que passa estão precárias, vai aumentar nos municípios espécies ao próprio Estado, porque esses municípios vão ter novos administradores, novos comunidades municipais, novas escolas. Eu tenho dito, esse é um projeto que se encontrou para acomodar os seus militantes, não é para resolver o problema do povo. Isso não vai resolver o problema do povo, porque o nosso município Kazenga deu lugar ao município de Ojaenda e Mulegos, Viana, Cacoapo e etc. Porque hoje Luanda está com 16 municípios. Com os 9 municípios, quase que Kazenga parou no tempo e no espaço, porque o Kazenga regrediu do ponto de vista social. Eu nasci, cresci aqui no Kazenga e cada dia que passa eu vejo o meu município a regredir do ponto de vista da ocupação, do encontro, do fazer social.
os jovens hoje quase que não têm outras oportunidades senão ser polícia, ser professor, ser militar. Mesmo se fizer um curso no Centro Profissional do Kazenga, quase que não encontra espaço para trabalhar, porque nós estamos sempre no raço. Lutamos daqui e dali para conseguirmos colocar alguma coisa com dignidade nas nossas casas. Mas há também aqui um elemento muito importante que se deve dizer, eu tenho dito. A nova divisão político-administrativa, ela é necessária, mas nesse contexto foi inoportuno. Não era a prioridade. Porque Kazenga perdeu parte da... Estou muito triste, porque Kazenga perdeu parte da sua memória imaterial e material. A história do Kazenga hoje está dividida. O Ojaenda, o Kazenga popular, parte dos Mulevos, etc. também. Porque Mulevos sai em Viana, Capuaco e Kazenga, que cria o município de Mulevos, um município que infelizmente o administrador nem tem sítio para ficar. São as consequências e é um projeto aqui, votado também seja dito, é um projeto que o partido no poder encontrou para poder articular, operacionalizar a sua manutenção como partido governante, e nós acreditamos que esse projeto um dia, menos amanhã ou depois da manhã, quando falo isso amanhã é futurível, não quer dizer que será já amanhã, porque quando nossos pais falam amanhã, vamos ser médicos, Deus vai já amanhã, né? Então é um amanhã futurível. Sim. Tá bem. Então agora está a mão direito de se expressar. Pronto. Para terminar essa nota prévia, eu confesso, respondendo à questão que me foi colocada, os critérios para se realizar a atualização da divisão político-administrativa são critérios muito objetivos e virados para o desenvolvimento humano de facto. Porém, os que o partido no poder apresentou na sua carta de fundamentação de facto viram também para esse aspecto, porque é a aproximação de serviços, por exemplo, aproximar serviços públicos, melhorar a execução de políticas públicas, promover o desenvolvimento, o equilíbrio. Está no papel, bonito, mas a prática. Confesso que eu também não sei responder devidamente a essa questão, porque os critérios que emanam na ciência política, na sociologia, não foram tidos nem achados na prática. Obrigado. Muito obrigado, professor Cambolo. Gostaríamos de pedir as nossas desculpas por não ter apresentado a equipa que acompanha o professor. Não acompanha, também vemos aqui. Muito bem. Ok, muito bem. Bem, então vamos para o professor Simão Ndombele. E, sim, antes disso, também gostaríamos de apresentar a senhora Manácia Furta, que é líder associativa e educadora social, por favor. Muito obrigado pela presença. Também gostaríamos de apresentar o senhor Fernando Iauquaiela Saquaiela, coordenador da Associação Cívica Mãos Cidadãs. E não menos importante, temos o senhor Paulino Chitumba, membro da Associação Mudar Viana. Também agradecemos pela presença e sintam-se em casa. Feito esta nota que vale a pena fazer, vamos então ao senhor professor também, Simão Ndombele.
eu questiono quais são os principais desafios que a nova divisão política administrativa pode trazer, principalmente na dimensão cultural. Obrigado a todos. Muito boa tarde. Sinto-me feliz por fazer parte deste painel. É a primeira vez que fico ladeado de uma figura como Olívio Colombo, um politólogo da nossa praça. Já ouvi falar muito sobre o Cambulo. Quanto à associação, estão de parabéns. É assim que se faz a participação, ou assim, é assim que se participa ativamente na vida política do nosso país. Bom, quanto à questão que o Miola digamos, colocada, eu primeiro queria só voltar aqui naquilo que foram algumas das abordagens, principalmente a última abordagem feita pelo Cambulo. Nós estamos diante de um princípio constitucional, vamos dizer, de um direito constitucional. Quando digamos de um direito constitucional, ou seja, que é assistido ao titular do Poder Executivo no artigo 120 da nossa Constituição, na linha B. No entanto, os desafios são imensos e quando o Cambulo falava da perca daquilo que o Kazenga perde, e até se nós estamos todos recordados, a penúltima, né, a última é esta, a penúltima divisão política administrativa que houve, eu sou rangelista, sou do Rangel. O nosso Rangel também tinha sido reduzido a um distrito urbano e agora voltou a ser município. No entanto, esses desafios chegam a ser imensos na medida em que fica-se por definir questões do ponto de vista, sobretudo, daquilo que tem a ver com a dinâmica que se pretende implementar no próprio órgão, no novo município a surgir. Porque é aquilo que sempre se diz, né? Na prática as coisas funcionam de uma outra forma. Em teoria, a teoria é sempre bem bonita, no papel, todo mundo bem visto, mas na prática as questões, as coisas funcionam sempre de uma outra forma. E a perca ou os desafios, sobretudo do ponto de vista cultural, muitas das vezes está levado àquilo que vai se prender em manter aquilo que é a hegemonia do próprio município. Há muitos slogans que andam por aí, que se ouve Kazenga, ponto de partida, ponto de chegada e por aí fora. Mas quando nós estamos a falar, e não é muito uma praia minha que eu costumo dar, mas quando nós estamos a falar em questões culturais, nós estamos a falar naquilo que são os hábitos, os costumes de uma determinada sociedade ou de uma determinada região. E o Kazenga, o Rangel, o Sambizanga, o Viana, todos esses municípios têm ou possuem as suas características, as suas culturas. E a priori a isso estamos a falar de desafios que não só estarão ligados com aquilo que é a questão que me coloca, mas também com aquilo que é a questão do ponto de vista das infraestruturas. No entanto, acreditamos nós que se haver um esforço ou se haver um empenho por parte de quem dirige ou de quem está na comunidade, e não sabia que o Levi agora faz parte de uma nova associação, conheci no projeto AG. Bom, se nós, enquanto munícipes, não perdemos, porque nós em Angola somos facilmente influenciados a determinadas culturas, a determinadas situações. E o processo de aculturação no nosso país não é novo. E os municípios, por sua vez, que surgiram, esses municípios, a questão que se coloca é, será que esses municípios vão ir em busca de uma outra identidade, ou esses municípios vão procurar atrelar aquela identidade que, por exemplo, vamos aqui dizer do município dos Mulheres, como estava a dizer o Cambulo, dos municípios dos Mulheres, que nasce de uma, digamos, divisão, como já dizia o outro, dividir para melhor reinar, de uma divisão entre Viana e Kazenga, e
talvez também em Cacoab, Sambando Madrasó, vamos aqui ter vamos aqui nos questionar se o município de Meleves vai ter uma identidade cultural ou vai extrair um pouco daqueles municípios onde esse município nasceu. No entanto, há necessidade, de todo modo, aqui, quer as associações, sobretudo as associações cívicas e culturais, fazerem um trabalho árduo. Mas, como sempre tenho dito, e é uma questão, pronto, acho um pouco provocadora, porque eu não gosto de tocar em questões culturais, étnicas, porque são coisas que, no meu ver, no meu entender, deve ser respeitado e não ser discutido. No entanto, para concluir com esta pergunta, vai haver sim a necessidade de criação, ou se vai haver a necessidade de criação de uma nova identidade cultural deste município. No meu ver, no meu entender, não vai haver. Não vai haver porque o que vai se, de facto, e que vai se procurar fazer, ou do ponto de vista dos seus desafios, é procurar, de facto, manter aquilo que é sido. E aquilo que é sido, aquilo que é o desejo dos municípios, é que o município desenvolva, cresça, e os serviços sociais, e sobretudo os serviços que estamos a fazer, escola, água, os de saúde, estejam dentro daquele município, para que não haja, como temos assistido em outras realidades do nosso país, sabemos que no nosso país nós temos municípios no interior que, para nós sair, eu, por exemplo, estive o último final de semana prolongado em Talatando, ou em Kwanza Norte, eu saía de Talatando, nesse caso Cazengo, até o município do Dondo. E eu fiquei, foi a primeira vez, mas já passei indo para o ano, passei por Dondo, e eu fiquei, digamos, quase que assustado como é que a distância que sai de um município no interior do país, de um município para o outro. No entanto, nós aqui, do ponto de vista cultural, não vamos ter um grande, se não dizer aqui, desafio, porque a proximidade entre os municípios vai permitir uma interação e uma aproximação daquilo que se pretende, mas aqui o que se quer é que, de facto, haja ali os serviços do Estado pela qual pela qual que motivou esta nova divisão política administrativa, essa DPA. Okay. Muito obrigado, professor Simão Dombele. E feito esta apresentação, ou esta exposição, eu vou agora ao Dr. Olívio Mtlumbo, tendo em conta, para quem lê o enquadramento teórico da proposta do Executivo, visa essencialmente diminuir as assimetrias, levar os serviços mais próximos aos cidadãos e, consequentemente, também fazer aqui o equilíbrio da questão demográfica do nosso país. E a minha questão é: qual é o verdadeiro impacto que esta divisão política e administrativa vai trazer? Porque, e é importante fazer essa menção, que já entrou em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2025. Qual o impacto, então, que teremos com essa nova divisão política e administrativa? Ok, mais uma vez, muito obrigado. Quando falamos de impacto, é a consequência resultante de ou de alguma outra ação. E o Tianca foi feliz quando adianta-se o debate sobre que consequências uma divisão política administrativa traz para um Estado e as razões que levam os Estados ou os governos, no caso da nossa Constituição da República, tem essa prerrogativa, enquanto chefe do Estado, de fazer essas alterações. É um pouco discutível também, mas enfim. Qual é o impacto? Primeiro que nós tínhamos um debate que é em torno das autarquias locais. E uma das razões que nos leva a não ir para as autarquias locais até agora, segundo os que governam, é que temos que fazer de forma paulatina, porque não existe capacidade pública de dar resposta a uma realização total. Dito de outro modo, um pai decide não colocar, deixa-me buscar um exemplo muito prático, um pai decide não sair com todos os filhos de uma vez,
porque não tem dinheiro de táxi suficiente, ou o carro é pequeno, por exemplo, e ele diz, vamos fazer 2 viagens, ele tem 7 filhos, e o carro tem 5 lugares, não vai colocar os filhos todos 5 no banco de trás, já que o banco de frente leva o motorista, leva o pintor, leva 3. Então ele diz, não, vamos primeiro 3, depois vem buscar os outros, ok? Para ir ao cinema, para ir à igreja, para ir sei lá onde. Mas esse pai decide fazer mais filhos. Como é que fica? Se com 164 municípios não vão para as autarquias, porque não havia condições, não havia dinheiro, e decidia-se fazer de forma gradual. O lógico é, continuamos o debate de irmos aos poucos, não é? Para realmente acontecer e realizar as autarquias, no caso específico. O que aconteceu foi o seguinte, aumentou-se o número de municípios pelo dobro, hoje são 325 municípios, 26 municípios, é o dobro, e, portanto, se com 164 municípios não havia proximidade, não havia, digamos, uma melhor prestação pública ao cidadão. Dito de outro modo, não se prestava serviços públicos com qualidade, com volume e qualidade aos cidadãos. Far-se-á com o dobro de municípios. Se com 1 quilo de arroz não comem 4 pessoas ou 20 pessoas, 1 quilo de arroz vai alimentar 30 pessoas. 1 quilo de feijão dá para comer, não comiam 7 pessoas, vão comer 14 pessoas 1 quilo de feijão. A não ser que a gente vai dar 5 bacos de feijão a cada um. Então, este é o problema. Só a partir desse exemplo, o impacto vai ser negativo. Dito de outro modo, se 5 pessoas não tomam banho com 20 litros de água, o nosso camarinho de água, nosso bidão de água de 20 litros, não dá para tomar banho 5 pessoas, vamos aumentar o número de pessoas em casa e manter os 20 litros de água? Não é possível. Aumentamos a água, se houver necessidade de aumentar o número de pessoas que vão utilizar essa água. Mas eu quero fazer uma cronologia interessante. Estava aqui a procurar na minha agenda e encontrei que esse processo da DPA já se havia criado uma comissão interministerial em 2021 para a criação de 5 províncias e 581 municípios. Atenção, em 2021. Depois, em 2023, saiu a mesma comissão, entendeu? Não, agora são 20 províncias, 325 municípios e 375 comunas. Depois evoluíram para 2024 para 21 províncias e 365 municípios, ou 326 municípios. É para vermos a inconsistência do programa, a inconsistência da política, ok? Que foi aprovada conforme foi aprovada, claro, pela Assembleia Nacional, mas com o voto contra o grupo parlamentar da UNITA. Tem que se dizer, porque a imprensa passa a ideia, a Assembleia aprova, de fato a Assembleia aprovou, mas, vírgula, mas com o voto contra do A, voto abstenção do B. Assim estamos a fazer informação. Ora, a partir do momento em que se aumentam os municípios, se aumentam os problemas. Nós estamos nesse momento no Cazenga. Se formos do outro lado da estrada, já é Viana. Portanto, Mulevos, não é? Não, me refiro à principal, a de Olinda Rodrigues, já é Viana. O Mulevos começa mais ou menos aqui, a saída, não é? Eu vou até ao fim da rua, ponho um pé nos Mulevos e tenho um pé aqui no Cazenga. Do outro lado é Cacoá. Portanto, eu coloco a minha mão em Cacoá, numa parede de uma casa, ponho o meu pé à direita no Cazenga, o meu pé à esquerda em Viana. Estamos muito próximos. Não vou conseguir fazer, por exemplo, no Cazenga, né? Onde teve o meu amigo entre Dondo e Talatando. Agora a pergunta é, se os municípios aqui estão próximos ao passo de uma perna, mas não têm proximidade das políticas públicas. Porque pode ter uma administração municipal aqui, com todos os serviços, mas não funcionarem e nem resolver o problema dos cidadãos. Luanda é a província com maior proximidade entre os municípios, do ponto de vista geográfico dos municípios. É a província com os maiores problemas de saneamento básico, geral,
água potável, energia elétrica, segurança, habitação condigna, transportes públicos, etc, etc. Portanto, a razão segundo a qual a DPA visa aproximar serviços é uma inverdade. E a partir dessa inverdade o impacto será negativo. Porque, repito, se 20 litros de água, aquele bidão amarelo, são 20 litros de água, não consegue, ou seja, 5 pessoas não tomam banho com 20 litros de água, é praticamente impossível. A não ser que a gente vai só tirar uma caneca, pôr aqui nesse sovaco, outra caneca nesse lado, mais uma caneca, lavar a cara e lavar os pés, aí talvez, mas não é higiene. Porque dizem os indivíduos estudados na matéria de higiene que 20 litros de água é para uma pessoa tomar banho. Ok? E não 5 pessoas. Se a gente dobra o número de pessoas, vamos aumentar o número de problemas. Não vamos conseguir fazer com que as pessoas tenham uma higiene saudável. Para terminar, o impacto será negativo, porque a visão, como disse o Cambolo, foi mais uma visão política do que uma visão social ou econômica. Porque os impactos econômicos, sociais e políticos serão enormíssimos. Eu não sei se podia avançar para tentar fazer a apuração da razão por detrás, que é uma razão muito política e partidária, da DPA, para depois analisarmos a razão econômica e social, se me permitir, como é óbvio. Ou se não permitir, eu posso terminar por aqui e depois continuamos. Vamos, professor Cambolo. Sim, professor Cambolo, segundo a fundamentação teórica da proposta apresentada pelo titular do Poder Executivo, dizia que a divisão política da República de Angola está desajustada da necessidade premente de garantir o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. Mas também temos conhecimento que Angola tinha algumas províncias onde o território era enorme, isso como Chico, e em função dessa nova divisão política administrativa, temos agora o Mochico e o Mochico Leste também. A exemplo prático temos o Cuando e o Cubango. Depois temos o Cuando e o Cubango. Especificamente essas duas províncias que foram feita essa divisão, foi pontual ou também foi uma medida não muito satisfatória? Eu continuo com o meu posicionamento. É importante que a sala mantenha silêncio para podermos perceber, tá, colegas? Ok. Eu continuo com a minha posição. A nova, ou seja, a divisão político-administrativa foi inoportuna. Não era prioridade para Angola. Infelizmente mesmo, os nossos políticos pensam, quando vão para a Europa, ver toda a maravilha, pensam que aquilo é Deus. Pensam que é Deus que construiu os prédios, que fez com que haja medicação em condições, hospitais. Não é Deus, é mesmo vontade humana, comprometimento com a coisa pública, comprometimento com o erário. O que está a acontecer aqui é que parece que cada um defende a sua dama. O partido do poder quer se manter e não sabe o que fazer com o poder, não sabe o que fazer com o poder, está a estranhar com o poder, então vai criando, vai fazendo a seu bel prazer essas divisões. E essas divisões retardam o desenvolvimento das comunidades, retardam o desenvolvimento dos municípios. Eu, para ir a Icolibembo hoje, só gasto 200 kwanzas ou 300. Uma província para outra, não tem história, não tem estrada para contar história, para ver cavalo a passar ou mata, não, é tudo. Yeah. E agora, há uma coisa que nós também devemos já. A divisão está feita, já não temos como recuar, porque nós de arte civil é pressionar, e como está feita a divisão, agora é preciso encontrarmos também mecanismos de como operacionalizar nossas ações nos nossos municípios.
Não foi. Não houve a auscultação. O que houve é o encontro de militantes do partido no poder, sentaram-se, simularam que a auscultação e decidiram. E aí se criou a nova divisão político-administrativa, porque até as coisas aqui aconteceram de uma maneira que não se respeitou a vontade do povo. Nós queremos autarquias. Nós acreditamos que com as autarquias o desenvolvimento municipal, comunal, seria, ou seja, o alcance seria positivo. E com essa estrutura que se fez dos municípios, com essa política que se deu e essa vontade que se quer fazer parecer que a divisão, que essa divisão é a cereja no topo do bolo, que vai resolver os problemas das comunidades, é uma visão mentirosa, é uma visão falsa, mas também aqui é preciso nós, cidadãos, nós munícipes, estamos preocupados com o desenvolvimento das nossas localidades, porque já está feita a divisão. E a Assembleia, que é o órgão que nos representa, aprovou, embora com voto contra da UNITA, voto contra, houve abstenções, mas esse voto contra também legitima a ação, né? Também legitima a ação. Está na ata, votou contra, porém está ali. Não se recua na decisão. Os municípios estão criados. Agora, nós, o povo, eu, por exemplo, eu quero muito que o MPLA acerte, trabalhe bem, para que eu possa viver bem. Infelizmente, o MPLA esforça-se muito para errar. É um partido. Eu tenho como objetivo principal é mesmo falhar. Porque eu não consigo compreender um partido que recebe, os municípios hoje recebem 28 milhões de contos para combate à pobreza. 28 milhões de contos para combate à pobreza. Eu estava num debate na rádio. Eu estava num debate na rádio, falei sobre isso, depois mandaram uma mensagem, o Sr. Chilindulo trabalha com essas coisas de políticas públicas, disse que já não eram 25, eram agora 28. Então é por isso que eu agora, 28. E nós não sabemos onde é que vai ser dinheiro. Eu, município do Kazenga, continuo a ver que cada dia que passa, os problemas do Kazenga estão agudizados. No município do Kazenga, hoje o município do Kazenga, não tem um único centro médico. Hoje o município do Kazenga. O município do Kazenga é... Não é um município. Um raio de aproximadamente 2 km não tem. Esse Kazenga que está no interior da Bolicuba, no interior do Talahade, no interior do Ojaenda, no interior da Cuca. Aquele Kazenga... É outro município. Não, no interior do Ojaenda, para a direita, não é? Nós temos... O Kazenga Popular. O Kazenga Popular vai até a Comissão do Kazenga. Não, mas antes da Comissão do Kazenga, esse asfalto, Comissão do Kazenga, Talahade, Asa Branca, depois Ojaenda. Naquele meio, o Kazenga Popular, não tem um único posto médico. Não tem uma única escola do ensino secundário, pública, naquele Kazenga do meio. O único centro médico que havia, eu ainda frequentei, foi transformado em posto policial. No Antonov, aquele posto policial era um centro de saúde. Quando eu era criança, era onde íamos fazer a vacinação. Pelo contrário, o Presidente da República está a apostar na construção de hospitais. E não, é bom estar construindo hospitais, mas que são terciários. Agora, o cuidado primeiro de saúde. Nós não temos espaço de lazer. Onde é que as nossas crianças brincam? Eu brinquei a fazer carro de lata, a ir a Cacimba, e ainda tinha espaço para jogar futebol, onde está o comando era nosso campo, a Vilar era o nosso campo de futebol. Hoje as crianças não têm esse espaço para fazer desporto. Quando se falou da cultura, e eu sou homem de cultura também, a cultura não é só dança, a cultura é um elemento de segurança nacional. Porque é a cultura que vai consolidar o pensamento angolano, o pensamento africano, e cultura não é só comida, é mesmo formação, é ética, é compromisso. Nós, se olharmos para
a nossa identidade cultural, hoje estamos sem rosto. Nós estamos sem rosto. Mas atenção, os portugueses que não sabiam bem a vontade de fazer cultura, eles construíram em cada município um espaço para se fazer cultura. No Kazenga construíram o Cine Kazenga, construíram no Hoje Renda o Cine África e outros cines. Tu sais do aeroporto internacional até hoje ainda, tu encontras um conjunto de equipamentos culturais. Construiu Quilamba, Sequele e Calauenda. Não há um único espaço para se fazer cultura. Não há um único espaço onde esses jovens que fazem teatro, esses jovens que dançam, cantam. E o Kazenga hoje, sim, vou já terminar. O Kazenga hoje, do ponto de vista cultural, nós temos de construir uma sociedade que deve pensar para evoluir, para se ingrar na vida. Não é preciso fazer política. Não é necessário todos nós sermos professores, sermos médicos. Através da dança, do teatro, da roupa que ela vai costurar, o que ela vai fazer, nós podemos ascender socialmente. E para isso tem de haver espaço, tem de haver políticas públicas. A nossa política pública, as nossas políticas públicas viradas para os municípios, é só mesmo no papel. Na prática, quase que não funciona. Não funciona por quê? Porque assim já eu entendo. Há temas então. Primeiro, antes que escolha para o parente, uma crítica à organização. Tema do gênero. Não, desculpe mesmo pelo esforço que fizeram para que eu me recorde, para que eu pegasse o fio, a meada, mas eu depois vou, quando regressar, eu tomo a palavra e vamos falar. Ok, muito obrigado. Vamos passar ao professor Simão Dombele. O professor Cambola estava aqui a falar de locais que devem ser criados também nos municípios, com vista a facilitar e também responder à satisfação da coletividade. Eu pergunto ao senhor professor, e uma das fundamentações também apresentada é que não existem condições para implementar as autarquias em todos os municípios e é necessário fazer essa divisão com vista que os municípios que não têm essas condições os tenham e posteriormente arrancarem com as autarquias. E qual é a posição do senhor professor concernente das condições que não se têm aos municípios? Bom, há um verdade que diz que os compromissos, devem ser cumpridos. E acreditamos todos nós que, ou queremos acreditar todos nós que o partido no poder, enquanto o partido governante, tenha de todo modo interesse em cumprir com os compromissos que estabeleceu e que por sua vez estabeleceu no seu programa de governo sufragado nas eleições de 2022. No entanto, há dias foi feita a apresentação da agenda política do partido na situação em que no final dessa apresentação a vice-presidente deste mesmo partido deixava claro que o partido na situação faria de tudo para que as eleições autárquicas fossem implementadas. Ora, há uma questão que nós temos sempre que olhar e é aquilo que diz a ciência jurídica. A ciência jurídica, por sua vez, ela vai procurar averiguar ou então trabalhar para que as questões ou as condições sociais, ou as questões das condições de infraestruturas, capital humano e outras inerentes e tão importantes para a implementação de uma, digamos, de um outro poder
possam de facto estarem reunidos. Mas, por sua vez, a ciência política, ela surge ou surgirá para fazer, digamos, críticas futuras a esta determinada decisão. Então, como tem se dito, tomar decisão é alocar irreversivelmente recursos. E, por sua vez, acreditamos todos nós que, ao tomar a decisão de dividir a província ou o país em mais três províncias, dar o surgimento de novas ordens, tem mais 3 províncias e o acréscimo de novos municípios, esta, por sua vez, é uma decisão que queremos todos nós acreditar que bom, como estava a dizer, esta decisão, por sua vez, vai então trazer à baila aquilo que muitos de nós temos falado. Há ou não criação, há ou não condições para a implementação das autarquias locais na Angola. Há ou não condições para o surgimento do poder local em Angola. Ora, é uma questão que nos remete e parece mentira, mas é um tema que nos últimos tempos tem dividido muito a opinião pública. E falar da divisão política, eu vou falar da divisão política administrativa e como estou a dar para aquilo que é a produção das autarquias, nos remete. Ou seja, nós estamos agora num processo de. Estamos agora, nesse caso, né, a divisão, a política administrativa aconteceu agora, e como dizia muito bem o Camu, ou desculpa, o Olívio, surgiram novos municípios. Tanto estes novos municípios que surgiram, e esses novos municípios que surgiram, aqui estamos diante de novos desafios. Desafios esses que não só vão estar intrinsecamente ligados para aquilo que é a governação do próprio partido no poder, mas também para aquilo que é o desejo do alcance do poder por parte dos outros partidos que, por sua vez, se encontram na oposição. Ora, as condições... Bom, se há condições, no meu ver, no meu entender, acredito que não há condições. Não há condições na medida em que falar da implementação das autarquias, nós estamos a falar do surgimento de um novo poder, de um outro poder, que é o poder autónomo. Temos a tendência muitas vezes de comparar a realidade de outros países, né? E temos o caso de Moçambique também vai completar agora 50 anos de independência. Mas, e aqui a questão que talvez pudesse ser colocada, mas o que é que temos falhado? Não há dinheiro ou não há vontade? Bom, eu preferia ficar no muro. Preferia ficar no muro porque há erros políticos que nós podemos admitir, mas há erros políticos que não podem ser admitidos. Eu digo isso porque o país cresceu e desde 2018 que vemos assistindo o processo da desconcentração administrativa. E este mesmo processo, até aqui, para alguns ainda não está concluído, que é necessário ou é preciso continuar-se. Então, essas condições, eu estou a ver, assistir com o surgimento dessas novas 3 províncias. É só nós vemos, e agora vimos, e eu falo isso porque tenho um contato direto com o primeiro administrador dos Mulevos, que fomos colegas do mestrado. Ele dizia que
ainda não temos condições porque não temos um sítio que funcione na administração. Então, eu dizia aqui que há erros políticos que podem ser admitidos, mas há erros políticos que não podemos admitir. E já para terminar, mas nós não podemos implementar algo sem primeiro criar as condições. Agora, se esta nova divisão política administrativa é um caminho da criação das condições, creio eu, ou quero acreditar que sim.